Jesus está voltando, ou se Deus existe, por que ele permite tanta maldade e que tantas tragédias aconteçam? Essas frases e esses questionamentos costumam vir à tona sempre que nós vemos ou acompanhamos alguma notícia de uma grande tragédia ou quando a maldade e a crueldade da raça humana é exposta através de algum caso chocante. No vídeo de hoje, eu quero tratar com vocês desses temas e de como, de uma perspectiva bíblica, nós podemos encarar o consolo de Deus e aguardar o retorno do nosso Cristo. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, ou já acompanha os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal. E se você deseja adquirir seu livro, sua Bíblia, sua obra de teologia, visite também o nosso site, o link também está na descrição desse vídeo, www.livrariaculturabiblica.com.br. Visita lá que eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor preço, o melhor frete para a sua região, para abençoar a tua vida também e o teu ministério. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero ler com vocês o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito e também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nos últimos dias nós temos convivido com notícias de tragédias naturais, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior nós acompanhamos as notícias dos terremotos que atingiram tanto a Turquia quanto a Síria, deixando milhares de mortos. Aqui em São Paulo nós convivemos com as notícias das tragédias que atingiram o litoral norte por conta das fortes chuvas e já com mais de 40 pessoas mortas ou desaparecidas. No meio cristão, é comum que, em momentos como esse, seja dito de forma corriqueira: Jesus está voltando. Mas nós precisamos observar algo no texto bíblico. No texto que nós lemos, Paulo fala de que a presente tribulação, a presente angústia, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu sei que nós estamos falando de um momento em que a igreja está sendo perseguida, mas Paulo vai falar não apenas da corrupção humana, conforme ele descreve muito bem já no capítulo 1 da carta aos Romanos. Se você é um cristão e ainda não teve a oportunidade de ler com calma a carta aos Romanos, eu recomendo que você o faça para que você entenda todo o pecado, a queda e o resultado dessa queda desde o capítulo 1, no qual Paulo vai explorar a consequência da queda da humanidade. E quando nós caímos, quando a humanidade caiu, quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação entre Deus e o homem. E não apenas uma separação entre Deus e o homem, mas também de Deus com a sua criação. Toda a criação, ela foi afetada pela queda de Adão e Eva. Se nós observarmos toda a linguagem que é utilizada lá no livro de Gênesis para falar da criação, eu não vou entrar nisso no vídeo porque senão não daria tempo de nós abordarmos todos os pontos, mas todas as vezes que dentro da cultura antiga, da cultura mesopotâmia, é falado sobre um jardim e sobre um jardineiro, nós estamos falando sobre um templo e também sobre um sacerdote. Quando Deus diz a Adão que ele deveria sujeitar a terra, dominar, encher a terra, Deus está falando que aquele paraíso, aquele relacionamento que Adão tinha com ele no Jardim do Éden, deveria se expandir
para toda a terra, à medida em que o reino se expandia e que Deus se relacionasse com toda a criação, através do relacionamento com Adão e a palavra, a vontade, a verdade de Deus se expandindo e enchendo toda a terra. Quando Adão e Eva caem, os efeitos dessa queda afetam também a criação. Você deve se lembrar, todas as vezes que acontece uma tragédia desse tipo, a primeira coisa que nós vemos nas redes sociais são cristãos dizendo: olha só, Jesus está voltando. Alguns chegando ao extremo de tentar adivinhar o dia da volta do Senhor, recorrendo ao sermão escatológico de Jesus, de Mateus capítulo 24. Só que se nós observarmos o contexto que Mateus está escrevendo, aquele relato, especialmente a primeira perícope, né, o primeiro grupo de versículos daquele capítulo, nós vamos observar que Jesus está falando também para um momento ali imediato dele, mas algo que vai se cumprir de forma escatológica ao longo dos tempos. E Jesus vai dizer sobre a necessidade de restauração. Nós observamos que não é para os dias apenas em que foi escrito o Evangelho, e também não fala apenas do final dos tempos, dos últimos dias, por assim dizer. Mas ali ele está falando claramente de uma necessidade de restauração. Quando Jesus fala que nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, tremores, ou seja, toda sorte de desastres naturais, nação contra nação, Jesus está falando da consequência de toda a queda e apontando para uma necessidade de restauração. E a expressão que Jesus utiliza ali, naqueles versículos, falando que é o princípio das dores, é a mesma expressão que vai ser utilizada por Paulo quando ele fala que a criação geme com dores de parto, ou seja, Jesus está falando que a criação está gemendo, é o princípio das dores, mas o princípio das dores de parto, ou seja, isso fala especialmente de que é inevitável a volta do Senhor, de que à medida em que ele voltar, no momento em que ele voltar, todas as coisas serão restauradas, e não sobre um período específico de quando ele voltará, mas sim de que quando nós olharmos para essa tragédia, deve restaurar em nós uma esperança escatológica e ansiarmos dessa forma pelo retorno, pela volta do Senhor nosso Deus. Quando nós, como cristãos, vemos tragédias como essa, nós devemos orar um pouco mais, resguardar o nosso coração, interceder por essas vítimas, trazer consolo sobre a criação e sobre as criaturas. Paulo escreve falando que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está corrompida pelo pecado atingindo as pessoas, está corrompida pelas tragédias naturais que atingem a todos. E é papel de cada um de nós, como cristãos, orar, interceder, trazer consolo sobre as vidas, trazer apoio, trazer amparo, seja ele espiritual, em forma de oração, ou até mesmo financeiro, para que essas pessoas possam ser acalentadas e possam observar em nós o princípio de uma manifestação que se dá em parte nesse tempo, no que nós falamos sobre uma tensão escatológica, ou seja, nós vivemos em parte o reino de Deus agora, aqui e agora, aquilo que será pleno no momento da volta de Jesus. E quando nós estamos falando de orar, de interceder e de apoiar, isso vai além da nossa capacidade, mas é algo que precisa ser feito em nós, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Especialmente quando nós falamos da tragédia na Turquia e na Síria, nós estamos falando da Síria. Segundo a organização Portas Abertas, é o 12º país do mundo em perseguição aos cristãos. E a Turquia, no ranking, está em 41º lugar no ranking de perseguição aos cristãos. E orar, muitas vezes, para muitos cristãos, nesse sentido, acaba se tornando difícil, porque falta-nos, muitas vezes, fruto do Espírito para orar por uma nação que expressa toda a queda, toda a corrupção, toda a consequência do pecado, quando ela se opõe a Deus de forma deliberada e de forma integral. Mas Paulo nos assegurou que a criação, ela geme, ela aguarda a manifestação
dos filhos de Deus. E se nós estamos falando, essa expressão, filhos de Deus, ela tem uma profunda relação com aquilo que está descrito lá em Gênesis, no princípio da criação, porque filiação divina está falando sobre imagem e semelhança, filiação e governo. São aqueles que, através do Evangelho, não apenas falado e proclamado, mas vivido em sua integralidade, expandem o reino de Deus nessa terra que ainda está corrompida, nessa terra que aguarda e que necessita olhar para nós, enxergar em nós, enxergar na igreja uma expressão daquilo que será pleno em parte no futuro, para que eles também, aqueles que são eleitos, aqueles que são chamados, aqueles que serão alcançados pelo Evangelho, possam contemplar aquilo que será pleno na volta do nosso Senhor. A criação está corrompida. É momento de nós lamentarmos, de nós chorarmos, de nós orarmos, de nós intercedermos pelas vítimas dessas tragédias que se iniciam logo no começo do ano de 2023. É necessário que nós expressemos que nós cremos em um futuro escatológico, ou seja, no final dos tempos, mas que esses últimos dias, como Pedro disse lá em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, citando a profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Esses últimos dias foram inaugurados, são a era da igreja. É o momento de nós, como cristãos, manifestarmos em parte aquilo que será pleno. A criação só será totalmente restaurada na vinda do Senhor, no retorno do nosso Deus, no retorno do nosso Cristo. E somente ali nós seremos plenamente restaurados pela adoção que será revelada de forma integral. Mas convém a nós, neste momento, manifestarmos o reino de Deus que está aqui, agora, neste momento, através da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos estimular a buscar a face dele, a orar, a interceder, a proclamar este evangelho, o evangelho de um Deus que restaurará a sua criação, porque Paulo também disse nesses versículos que nós lemos, que ela não está sujeitada, a criação não está sujeitada, escravizada por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o pecado. Que nós possamos crer, orar, não tentar adivinhar quando Jesus irá voltar, mas que nós possamos ser um sinal da primeira vinda dele e uma evidência que nós possamos mostrar de fato de que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja e que ele manifestará plenamente o reino de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir e compartilhar nas suas mídias sociais. Comenta aqui embaixo o que você achou, que nós possamos viver de fato a presença de Deus em sua integralidade. Que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.